Olá, vocês! A diferença entre namoro e união estável é uma dúvida frequente e relevante de muitas pessoas. A legislação não estabelece mais prazo mínimo de duração da convivência para que uma relação seja considerada união estável. Tampouco existe a necessidade de que o casal resida na mesma habitação. Sendo assim, como saber se a relação configura um namoro ou uma união estável? O que diferencia essas duas relações? Vejam, não existe conceituação estabelecida em lei para o namoro. Se a lei não o regula, não há requisitos a serem considerados para a sua concretização, a não ser os requisitos morais impostos pela própria sociedade pelos costumes locais. Dessa maneira, em regra, os costumes e a moral nos trazem a ideia e definição de que para uma relação ser considerada namoro, deve estar presente a fidelidade recíproca, a constância da relação e o conhecimento sobre o relacionamento por parte da família e dos amigos do casal. Mas isso não impede que alguns relacionamentos não sigam essas regras morais. Existem namoros em que não há fidelidade, inclusive com a concordância mútua dos namorados. Da mesma maneira, um namoro pode ser uma relação eventual ou uma relação da qual nenhuma pessoa tenha conhecimento, a não ser o próprio casal. Sendo assim, não há normas legais expressamente previstas para a configuração do namoro. Basta que duas pessoas iniciem um relacionamento amoroso, que inclui desde encontros casuais até relacionamentos mais sérios, em que há publicidade, fidelidade e uma possível intenção de casamento ou constituição de uma futura união estável. Mas pode ocorrer confusão quando estão presentes todos os requisitos de uma união estável. Visando facilitar o entendimento, a doutrina divide o namoro em simples e qualificado. O namoro simples é facilmente diferenciado da união estável, pois não possui nenhum dos requisitos básicos. São os namoros casuais, as escondidas ou o relacionamento aberto. Já o namoro mais sério, na prática, é difícil encontrar as diferenças com a união estável, uma vez que ele pode ser qualificado pela maioria dos requisitos também presentes tanto em um quanto no outro. Contudo, estabelece a lei, mais precisamente no seu artigo 1723 do Código Civil, que a união estável é uma relação pública e duradoura, não eventual, entre homem e mulher com o objetivo de constituir família. No parágrafo 1º do mesmo artigo, complementa que ela não será constituída se estiver presente qualquer dos impedimentos matrimoniais previstos no artigo 1521, também do Código Civil, como relacionamento entre os ascendentes com os descendentes, seja parentesco natural ou civil, entre os afins de linha reta, entre o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi cônjuge do adotante, entre irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, os LIF, e o adotado com o filho do adotante. Existe a exceção das pessoas casadas, que podem viver em união estável desde que separadas de fato ou judicialmente. Já postei um vídeo esclarecendo melhor essas situações e vou deixar o link aqui acima para vocês. Sendo assim, para a formação da união estável, todos esses requisitos devem estar presentes na relação. Conclui-se então que o requisito subjetivo, motivo de maior importância, capaz de distinguir namoro de união estável, é o objetivo de constituir família. O requisito da diversidade de sexo apresenta grande controvérsia entre doutrina e jurisprudência. Alguns doutrinadores entendem que somente é possível união estável entre homem e mulher. Com posicionamento contrário, existem outros doutrinadores que interpretam pela possibilidade da união entre pessoas do mesmo sexo, desde que presentes os demais requisitos que a lei determina. Mas em maio de 2011, o plenário do Supremo Tribunal Federal, de forma unânime, equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo então a união homoafetiva como núcleo familiar. Para configurar a união estável, o relacionamento amoroso deve ser contínuo, não pode ser eventual, deve haver uma continuidade que seja público, pelo menos entre parentes e amigos. Ou seja, a relação deve ser notória.
Quanto à convivência duradoura, como mencionei no início do vídeo, essa durabilidade atualmente não encontra prazo específico. Anteriormente, conforme determinava a Lei 8.971 de 1994, a convivência deveria ter duração mínima de 5 anos para configurar a união estável. Entretanto, essa norma não está mais vigente. Esse requisito durabilidade deve ser observado de forma razoável e bom senso. Por exemplo, uma relação de apenas um mês não pode ser considerada uma união estável. A coabitação também não é mais requisito para constituir uma união estável, embora seja mais difícil ocorrer. Normalmente isso acontece por motivos profissionais. É então importante salientar que, mesmo estando presentes todos os requisitos objetivos da continuidade, publicidade, durabilidade, se existir os impedimentos indicados no artigo 1521 do Código Civil, que mencionei, a relação não constituirá união estável. E também, mesmo que estejam presentes no namoro qualificado todos esses requisitos objetivos da união estável, se não houver a intenção de constituir uma família, ela não estará concretizada. Ou seja, na união estável deve haver, além de todos os requisitos, uma comunhão de vida, uma assistência moral e material recíproca e restrita, um esforço comum para concretizar sonhos em comum e participação real nos problemas e desejos do outro. Na verdade, o motivo principal quanto aos questionamentos sobre namoro e união estável se dá em função dos direitos que os companheiros possuem. Na união estável, os companheiros têm direito à herança um do outro, conforme prevê o artigo 1791 do Código Civil. Também tem direito de receber pensão alimentícia se comprovada a real necessidade de um e a possibilidade do outro pagar. Além do mais, em decorrência da dissolução da união, os ex-companheiros têm direito à meação dos bens adquiridos na constância daquela união, caso não seja estipulado outro regime de bens. No namoro, os namorados não têm direito à herança nem aos alimentos. Não há qualquer direito à meação dos bens do ex-namorado, tampouco há que se falar em regime de bens ou em partilha. Entretanto, existem casos na fase mais séria do relacionamento, como o noivado, por exemplo, já pode existir uma contribuição financeira dos noivos, com a intenção futura de constituir família, mas essa ainda não está consumada. Nesses casos específicos, poderá haver partilha de bens, mas a solução não será decidida por um juiz da vara de família. Será necessário um acerto de contas perante uma vara civil. Por fim, reitero que o que diferencia o namoro qualificado e a união estável é o requisito subjetivo da intenção de constituir família. E ela deve ser consumada, cujos efeitos não podem ser mais alterados. A família deve já estar constituída e não pode ser mal interpretada no sentido que esse seria um objetivo futuro. Espero ter aclarado um pouco mais sobre o tema. Se tiver dúvida, deixe nos comentários. Deixe também sua curtida, inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.